O tema da aula de hoje é um tema bem polêmico. Por isso, eu vou precisar acionar um quadro especial aqui do canal. Oi! O tema do programa de hoje é o dogma central da biologia molecular. Segundo o dicionário, um dogma é qualquer doutrina, seja ela filosófica, política, entre outras, de caráter indiscutível, ou uma opinião estabelecida, afirmada ou inquestionável. Mas estamos aqui hoje com dois convidados que resolveram questionar esse dogma. São eles, o ácido desoxirribonucleico, que prefere ser chamado de DNA, não é isso? E o ácido ribonucleico, que prefere ser chamado de RNA. Enquanto o DNA acha que o dogma é uma verdade absoluta que não deve ser questionado, o RNA, por sua vez, acha que devemos questioná-lo sim. O que é que você tem a dizer sobre isso, DNA? Eu super concordo com o dogma. Acho ele lindíssimo, falou tudo, e acho que se é dogma, como o próprio nome já diz, nós não deveríamos nem estar aqui discutindo isso. Eu acho que sim, sou a única molécula capaz de me duplicar e acho que tudo parte através de mim, porque eu sou a molécula mais top que existe no universo. E o que é que o nosso convidado RNA tem a dizer sobre isso? Não, pois pode parar com essa história aí, porque eu discordo totalmente de você. Eu sou uma molécula totalmente independente e sou capaz de me autofabricar. E se reclamar e achar ruim, eu também fabrico você. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Por que eu sou assim, hein? Por que eu não consigo dar uma aula de uma maneira séria? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like que me deixa super feliz. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo, comenta, compartilha, fica à vontade para fazer o que você quiser com esse vídeo. Então vamos à aula! Oi gente, então sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre o dogma central da biologia molecular. Esse dogma foi descrito em 1958 por Francis Crick. Isso mesmo, é o Crick da dupla Watson e Crick, a dupla que desvendou a estrutura do DNA, que a gente estudou lá no histórico da genética. Quando os cientistas desvendaram a estrutura do DNA, eles não sabiam como o DNA contendo as bases nitrogenadas, que eram aquelas letrinhas, continham a informação fundamental para a vida. Então, basicamente, esse dogma explica como o DNA é capaz de produzir proteínas, mas o contrário não é possível, ou seja, uma proteína não produz o DNA. Então, esse dogma proposto por Crick fala que o DNA é uma molécula capaz de se replicar, que esse DNA consegue produzir um RNA e que esse RNA consegue produzir uma proteína. Então, segundo Crick, essa era a única ordem possível. Só o DNA conseguiria produzir o RNA e só o RNA conseguiria produzir a proteína e só o DNA era capaz de se duplicar. O nome desse evento, onde uma molécula de DNA forma uma molécula de RNA que forma uma proteína, é a expressão gênica. Então, explicando com outras palavras o que é que o dogma diz, segundo Crick, imagina que o DNA é um livro muito precioso que vocês têm pena de usar, pena de manchar a folha, de qualquer coisa. Então, imagina que esse livro está em inglês e é um livro de receitinhas, como, por exemplo, um livro para fazer uma coisa bem gostosa que eu acho que todo mundo gosta, que é uma lasanha. Sem arroz, é claro. Então, você quer fazer essa lasanha, mas você está com medo de pegar o livro que está lá em inglês e sujar ou cair alguma coisa em cima, principalmente se você cozinhar como eu. Então, o que é que você faz? Você pega uma folha de rascunho, Você copia essa receita, no caso, você transcreve essa receita para uma folha e tá ótimo, porque se você sujar a folha, você pode transcrever quantas vezes você quiser, já que seu livro vai estar ali protegidinho, Então, você transcreveu essa receita, só que essa receita está em inglês. Então, agora você vai traduzir essa receita para você fazer a lasanha. Então, no nosso caso, esse livro tão precioso é o DNA. Essa receita que você copiou no papel, que pode ser copiada quantas vezes você quiser, é o RNA. E a lasanha, no caso, é o nosso produto final, que é a proteína. Então, dando nomes a esses processos, o processo em que o DNA se duplica é chamado de duplicação ou de replicação do DNA. O processo que o DNA gera uma molécula de RNA é chamado de transcrição. Lembra lá da folhinha? Você está
transcrevendo a receitinha. E o processo pelo qual o RNA produz uma proteína é chamado de tradução. Lembra lá que a gente tem que traduzir, que está em inglês? Esse dogma ocorre tanto em procariontes como eucariontes. Lembram? Procariontes são as bactérias que não têm um núcleo. Já os eucariontes vão ter um núcleo lá individualizado. Então, a diferença é que, como as bactérias não têm núcleo, todos os processos ocorrem no citoplasma. Então, o RNA recém-sintetizado já vai ser utilizado na tradução para formar uma proteína. Já nos eucariontes, a duplicação e a transcrição ocorrem no compartimento ali chamado de núcleo. E o RNA, antes de migrar lá para o citoplasma, ele vai passar por um processo chamado de processamento. Ficou um pouco estranho isso. Que a gente vai ter uma aula só para falar disso. E aí, então, o RNA migra para o citoplasma, onde vão ser produzidas as proteínas. Mas será mesmo que o dogma pode ser chamado de dogma? Eu diria que não. Eu não queria que esse fosse um vídeo polêmico, mas vamos agora refazer esse dogma com base nas informações que nós temos hoje em dia. Bom, então esse fluxo não ocorre tão bem assim. Primeiro, que não vamos formar de fato uma proteína, nós vamos formar um peptídeo. E o que é um peptídeo? É como se fosse uma partezinha da proteína. Vários peptídeos juntos vão formar uma proteína. E não o RNA vai ser traduzido assim numa proteína tão complexa. Ele vai ser traduzido em peptídeos. Esses peptídeos vão se juntar e vão dar origem a uma proteína. Além disso, alguns vírus possuem RNA como seu material genético. Então, é possível que o RNA consiga se duplicar. Um dos exemplos desse vírus é o coronavírus. Maldito coronga. Maldito. Eu acho que ainda dá para mexer mais um pouquinho, né? Vocês lembram lá da aula de RNA que existem os RNAs funcionais e o RNA intermediário, que é quem leva a informação de fato, né, para formar um peptídeo, uma proteína? Então, o RNA que vai ser transcrito é o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro não vem de qualquer parte do DNA, vem de uma parte ali chamada de gene, que eu tô ligado que vocês já sabem tudo, porque vocês prestaram atenção em todas as aulas, não é mesmo? E ainda tem mais. Foi descoberto, né, que o RNA ele é capaz de sofrer um processo chamado de transcrição reversa. Ou seja, uma molécula de RNA consegue formar um DNA. A enzima responsável por fazer a transcrição reversa é a transcriptase reversa. E ela está presente em retrovírus, como por exemplo o vírus da AIDS. Então o vírus da AIDS age formando DNA através de uma molécula de RNA. Os medicamentos contra o vírus da AIDS, eles atuam então tentando inibir essa enzima transcriptase reversa. Esse é o processo utilizado na técnica RT-PCR, que eu acho que vocês já ouviram muito no jornal quando fala de coronavírus, né? Que é uma técnica que você consegue analisar a expressão gênica. Mas não se preocupa que lá na frente eu vou falar das técnicas tudo direitinho pra vocês, tá? Tô tentando embasar vocês desde o início pra vocês entenderem tudinho quando chegar lá na frente. Então, pra gente entender melhor esse dogma, nós temos uma fita de DNA, né? Uma dupla fita. Através da transcrição, é formado um RNA através da complementariedade de bases, como vocês podem ver aí na figura. Cada 3 letrinhas desse RNA é chamado de códon. E o códon codifica um aminoácido. Então, esse RNA, ele é lido de 3 em 3. Então, imagina vocês, cada 3 letrinhas vai lá formar um aminoácido. A junção de aminoácidos forma peptídeos que vão formar proteínas. Então, por que é importante a gente saber disso? Vocês já ouviram falar naquela doença chamada de anemia falciforme? Essa é uma doença hereditária, ou seja, passa dos pais para os filhos, e ela faz com que nossas hemácias, né, que são as nossas células que transportam oxigênio, fiquem em forma de foice, daí que vem o nome, anemia falciforme. Então, a pessoa que apresenta essa anemia apresenta tontura, apresenta dores, Onde é que eu tô? entre outros sintomas. Essa doença acontece por causa da troca de uma letrinha lá no DNA. Então, por causa da troca de uma base nitrogenada, a pessoa apresenta anemia falciforme. Então, como a gente pode ver aí nessa figura, ó, o T foi trocado pelo A. Então, quando o RNA foi gerado, o códon já não era o mesmo, certo? Então, o códon GAG produz o aminoácido ácido glutâmico, enquanto o código GUG, né, que mudou uma letrinha ali no meio, já vai produzir a valina.
E essa mudança em apenas uma letrinha do DNA gerou mudança no RNA, né, que gerou mudança no códon, fabricando aminoácidos diferentes, o que gerou o quê? A produção de proteínas diferentes. Então, para vocês verem como entender o dogma é importante, porque por causa da mudança de uma letrinha, a pessoa apresentou uma doença. Essa foi a aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês semana que vem. Até lá! Então esse foi o vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui embaixo se você concorda, se você discorda comigo, se você descobriu algo novo com esse vídeo. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau! Oi, gente! Então sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre o dogma central da biologia molecular. Esse dogma foi descrito lá pro Oi, gente! Então sejam muito bem-vindos para o nosso... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou.